Gente, boa noite. Hoje eu tô aqui no horário um pouquinho mais cedo com vocês, tá? Deixa só, tô ajustando aqui. Aqui ainda não começou a transmitir ao vivo. Deixa... Equipe, depois me informa aí se aqui no YouTube já tá transmitindo, por favor. Boa noite, gente. Deixa o YouTube aqui ir chamando. YouTube, Instagram. Que eu tô... Boa noite, Tati. Já vou te puxar. Boa noite, gente. Deixa só eu fechar aqui, porque tem os arquivos abertos e senão acaba dando pane aqui no bendito computador. Pronto, já foi. Tá? Para poder fechar os arquivos e não correr risco. Deixa aí a equipe também ir chamando o pessoal para eu poder... Eu não vou conseguir acompanhar, sabe-se lá o porquê, o meu YouTube aqui. Eu tô só conseguindo acompanhar pelo OBS. Vamos ver se ele consegue abrir aqui para eu poder acompanhar o chat de vocês. Boa noite, boa noite. Já vou te puxar. Pera lá, para eu ver se eu consigo assistir o chat que vocês vão falando comigo. Só um minuto, gente. Problemas aqui técnicos que acontecem. Eu acho que eu vou conseguir sim. Pera. Aqui. Acessar canal. Eita, eu mutei aqui. Perdão, gente. Vamos lá. Aqui para ao vivo. Deixa aí vindo aqui. Tá aqui já no ao vivo. Pera. Aqui. Isso. Já fechei aqui meu áudio. Pronto. Que aí eu consigo acompanhar o chat com vocês. Agora sim. Agora eu tô aqui. Ótimo. Gente, então sejam muito bem-vindos, tá? A nossa live excepcional de sexta-feira, que nunca acontece, mas eu resolvi aparecer aqui com vocês, justamente para trazer como que os meus alunos saem preparados ali do método VDA, do zero à primeira audiência, tá? E exatamente isso que eu trouxe aqui para vocês, justamente porque algumas pessoas vieram me fazer algumas perguntas, e aí eu conversei hoje mais cedo, quem teve oportunidade, eu abri ali como que eu faço a preparação dos meus alunos para as audiências. E agora eu vou puxar a minha aluna, uma das minhas alunas do método VDA, para que vocês também conheçam, saibam exatamente o que acontece lá dentro, tá? A minha equipe já mandou lá nos grupos. Se você ainda não está lá dentro de um dos grupos de WhatsApp do Clube dos Advogados Estrategistas, o link ele tá na bio, tá? E mais do que isso, ontem a gente teve a nossa imersão audiência trabalhista na prática, onde eu trouxe ali uma oportunidade de você estar na minha turma, na minha nova turma do método VDA, tá? O Vivenciando e Dominando as Audiências. Exatamente isso. Então, gente, hoje essa live aqui excepcional que eu não faço às sextas-feiras é justamente para quê? Se você, né, se a sua audiência, se a sua primeira audiência ainda dá aquele frio, só de pensar nessa sua primeira audiência, dá aquele frio na barriga, tá? Respira fundo e fica aqui comigo que eu vou te ajudar. Até mesmo se você tiver uma audiência na próxima semana, você já vai conseguir fazer. Bujão, meu cachorro aqui, tocando a zorra aqui no quarto, tá? Então, gente, hoje vocês viram ao vivo, tá? Como uma aluna minha do método VDA estreou na sua primeira audiência presencial sem improviso, tá bom? Com método, e saiu lá da sala de audiência com a cabeça erguida, independentemente, sem pensar ali em si no resultado. É o que eu falei em todas as lives de aquecimento, tá? Postura, estratégia faz toda a diferença. Isso independe do resultado que você terá lá naquele caso, tá bom? Para quem não me conhece ainda, eu espero que todos já me conheçam. Eu sou a Aline Fraga, advogada trabalhista há mais de 10 anos, criadora do método VDA, e o meu compromisso aqui hoje
é te entregar um passo a passo aplicável já na sua próxima audiência, tá bom? E vão me contando aqui se vocês participaram da imersão Audiência Trabalhista na Prática que aconteceu ontem, que eu quero saber de vocês. Já coloquem aqui pra mim, por favor, conversem comigo. Pra quem tá aqui no YouTube também, gente, eu tô tanto no YouTube quanto no Instagram. Boa noite, Alessandra, Bianca, sejam muito bem-vindas, tá? Quero saber aqui de vocês, se vocês ontem participaram, o que vocês acharam da nossa aula, da nossa live. E foi uma verdadeira aula, né? E a oportunidade ali também é de cair o queixo, tá bom? Me contem aí, o que vocês acharam da nossa imersão Audiência Trabalhista? Aprenderam muito? Boa noite, Viviane, uma das minhas alunas, já tá por aqui. Vão me contando aí de onde vocês estão falando, se é a sua primeira vez aqui na live, tá bom? Esse perfil aqui, gente, via de regra, as lives eu faço toda segunda, terça e quarta, tá? Mas essa semana, vocês estão tendo, assim, uma overdose de Aline. Que a gente teve live segunda, terça, quarta, quinta e hoje, sexta-feira. Exatamente isso. Mas hoje é justamente pra quê? Tá? É justamente porque eu recebi várias perguntas de alguns colegas com dúvidas sobre o método VDA. E aí eu falei, não, eu vou trazer aqui uma das minhas alunas para vocês conseguirem entender como que é fazer a sua primeira audiência, tá? Com prática, com técnica, com estratégia, exatamente isso. E a prática, eu digo, você não precisa ter feito aquela audiência, mas você vai vivenciar as audiências lá dentro do método, tá bom? E já coloquem aqui pra mim no chat, o pessoal aqui do YouTube não me respondeu, eu perguntei de onde vocês são, de onde vocês estão me assistindo. Olha, eu sou carioca da Gema, sou do Rio, mas estou passando as férias aqui na casa dos meus sogros na Bahia, mas amanhã eu já estou voltando para o Rio. Mas na verdade eu só chegarei no domingo, porque a gente veio de carro e aí a gente vai parando, justamente porque é uma viagem muito intensa, né, muito densa. E por conta disso, para que ninguém quer correr nenhum tipo de risco, né, ninguém tá correndo, a gente vai devagar, porque devagar a gente chega lá, certo? Para poder chegar, o importante é chegar vivo. Então, se a gente vai levar 2 dias, tá tudo certo, a gente vai curtindo a viagem. Não é mesmo? E já quero saber uma coisa. Compartilhem com os colegas, porque conteúdo bom a gente compartilha, a gente não guarda só pra gente, certo? Exatamente. Já manda, ó, pra quem tá aqui no Instagram, já manda aqui o aviãozinho pro colega advogado. Quem tá aqui também no YouTube, já manda pro colega advogado. Dentro daqueles grupos, gente, de advogados, todo advogado tem. Pelo amor de Deus. Tá? Já manda ali. E vão me respondendo aqui uma outra coisa. Qual é a etapa da audiência que mais trava vocês? Ônus da prova, roteirizar ali as perguntas, ou a postura que você deve ter diante do juiz, perante o juiz. Tá? Essas lives, gente, tudo que acontece aqui no perfil é direcionado justamente para que você não seja humilhado lá dentro da sala de audiência, não fique sendo escrachado por juiz, fique recebendo aquelas grosserias de colegas que não têm estratégia, não têm técnica ali dentro da sala de audiência. É justamente para você aprender a lidar com todas essas situações da sala de audiência, tá bom? Então me contem aí, qual é a parte que mais trava vocês dentro da sala de audiência, ou só de pensar na audiência, né? É o ônus da prova, é roteiro de perguntas, é a postura diante do juiz, postura que você precisa ter ali perante o juiz. Me contem. E antes de qualquer coisa, ó, já vão me contando aqui no chat, mas já enviem para os seus colegas advogados. Conteúdo bom a gente não guarda, a gente compartilha, porque quanto mais a gente dá, mais o universo devolve pra gente em dobro, em triplo, seja lá como for. Boa noite, Marli, seja muito bem-vinda. Deixa eu beber uma água enquanto vocês estão colocando aí. Eu quero saber qual etapa da audiência mais te trava, ou qual etapa só de pensar numa audiência mais trava. Identificar ali de quem é o ônus da prova, roteirizar as perguntas, a postura que você deve manter ali, ter diante do juiz.
Gente, então vamos lá. Para te mostrar isso na prática, eu convidei a doutora Tatiana. Como é que se diz? Com mais intimidade, eu chamo a doutora Tatiana de Tati, tá? Que fez ali a primeira audiência presencial e sozinha da vida dela, já como aluna do método. Tá bom? A ideia aqui é justamente abrir os bastidores para saber como que ela se preparou, o que ela aplicou e o que mudou na atuação dela em audiência. Tá bom? Eu vou puxá-la aqui. Tati, deixa eu tentar aqui. Me manda a solicitação. Deixa eu ver se eu consigo. Me manda a solicitação para você entrar. No videozinho tem uma câmera. Só você mandar ali que eu consigo te puxar. Deixa ela já ir me enviando aqui. Aqui pelo YouTube eu não vou conseguir puxá-la, mas aí o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar o que ela vai estar, a voz dela aqui pra sair no YouTube, tá bom? Tati, eu só preciso que você me mande. Deixa eu ver se eu consigo aqui, não tem nenhum pedido, preciso que você me envie o pedido de solicitação para participar. Tem uma câmerazinha, aí é só clicar ali que ela já aí entra aqui pra mim e eu te aceito. Tá? Enquanto isso, gente, antes deixa eu já até contar aqui, deixa eu até situar vocês. Ela já mandou. Deixa eu já situar vocês aí numa régua simples que eu chamo, que eu ensino para os iniciantes na área trabalhista, lá dentro do método, né? Que é do zero ao controle, não é talento, gente. É método. E método, aqui no VDA, começa sempre por 3 perguntas, que são: quais são os pedidos, quem prova o quê e quais provas produzir. Sem isso, a audiência ela vai te controlar. E se você levar só isso que eu acabei de falar aqui da nossa live, a sua advocacia já vai ser outra, tá? Deixa eu puxar aqui a Tati. A Viviane acabou de colocar, é uma das minhas alunas. O método está sendo um diferencial na minha advocacia. Que bom, Viviane. Conta aí pro pessoal o que está modificando, o que está conseguindo aí te ajudar com o método. Se você puder colocar aí, o pessoal gosta, né, de saber, porque às vezes fica parecendo que a gente só conta a história, né? Então é sempre bom quando tem alunos para poder falar exatamente o que está acontecendo, né? Como vocês atuavam antes, como passaram a atuar, tá? Isso é muito importante. Deixa eu puxar aqui a Tati, pronto. Entrou. Oi, 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 oi. tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Boa noite. Boa Essa, noite. gente, é a doutora Tatiana, é a famosa Tati, que eu chamo assim, com muito carinho, que eu gosto muito, muito, gosto muito dos meus alunos, gosto muito da Tati. Tati, muito obrigada aí, tá, por topar e compartilhar toda a sua trajetória aí nesse tempo. Tá bom. E deixa eu te perguntar, você quer falar alguma coisa? Não, Eu só, posso começar? só queria agradecer a oportunidade de compartilhar, mesmo com os colegas, porque é o que você sempre fala, né? Conteúdo bom é conteúdo compartilhado, e eu acho que ninguém tá sozinho. A gente sempre um ajudando o outro, eu acho que a gente faz uma advocacia melhor, a gente consegue se colocar com mais firmeza. Então, eu acho que sempre vale a pena. Então, eu queria só agradecer pela oportunidade mesmo. Obrigada a você, Tati, obrigada mesmo. E me conta aqui uma coisa. Antes de você, até para eu poder também não atrapalhar, gente, porque hoje é sexta-feira, né? Todo mundo tem seus compromissos. A Tati também tem que buscar o filhote dela daqui a pouco para eu poder não atrapalhá-la tanto. Fabrícia está entrando aí, boa noite. Deixa eu te perguntar, antes de você entrar assim no método VDA, né? O que que mais te incomodava aí quando você pensava em fazer uma audiência trabalhista? Era tipo não saber por onde começar, era medo de travar na hora de perguntar, não dominar o ônus da prova ou alguma outra situação? Olha, a questão da preparação para a audiência, eu mesmo antes do método eu tinha elaborado um checklist lá, que era um pouco complexo, tinha muita coisa.
Mas, assim, já me orientava de alguma forma ali para a audiência. Mas, assim, o que mais me incomodava era realmente a falta de prática no sentido de como reagir às situações que acontecem, porque é uma caixinha de surpresa, a gente não sabe, não tem isso de ser uma fórmula matemática, de que vai ser fechado, que a gente sabe sempre o que vai acontecer. Não tem isso, prova, só prova documental, não, não vai ser isso, vai acontecer alguma coisa no meio do caminho, e você tem que saber como reagir. E, assim, o que mais me ajudou, assim, a experiência que você compartilha com a gente, claro, o conhecimento também, o alerta que você deu para a gente dominar o ônus da prova, aquela dinâmica toda ali, daquela inversão que acontece, daquela dinâmica mesmo que acontece na audiência. Então, assim, o que mais me incomodava é porque a gente traz muito, assim, da faculdade, direito do trabalho é fácil, tipo assim, você é qualquer outra área do direito, de qualquer outra área do direito, mas aí você faz de vez em quando trabalhista. E assim, não é, e é uma parte do direito extremamente técnica. Então, assim, o que me apavorava foi quando eu comecei a perceber, porque eu já tinha feito algumas audiências antes, mas todas tinham sido online, e eu pude perceber que o negócio não era tão. Não tinha um script tão fechado. As coisas aconteciam. E aí, como é que reagia? O que, que eu podia falar? O que, que eu não podia falar assim? O que, que eu podia perguntar? O que, que eu podia questionar? Em que momento? Muito importante a parte da. Quando a gente vai falar das testemunhas, sabe? Que momento que a gente vai falar. Então, assim, é muito importante. Então, assim, o que mais me afligia era não saber reagir. Reagir frente ao posicionamento do juiz, frente ao posicionamento do outro colega, com alguma situação inesperada. Claro, a gente tem que dominar o direito do trabalho, o direito processual, mas tem detalhes muito importantes que só a prática, só o dia a dia trazem para você. Ou, né, fazer parte da nossa turma, que aí a gente consegue compartilhar e todo mundo vai preparado para a audiência. Que bom. E aí você depois, então, que começou a fazer o método VDA, isso mudou lá dentro da sala de audiência? O que que mudou ali dentro para você? Como é que você passou a reagir? Deixa eu contar para o pessoal especificamente sobre essa primeira audiência. Gente, era uma questão de dispensa no período de estabilidade. Então, assim, estava na minha cabeça, é documental, não tem como, né? Tava na estabilidade, a empresa comeu mosca lá, mandou o cara embora, beleza. Aí a Aline, já na preparação, acho que na noite anterior, ela falou assim: mas a empresa pode negar. Eu falei: como que a empresa vai negar? Era de um acidente de trajeto. Falei: mas a empresa até emitiu CAT. Não, mas a empresa pode negar. E aquilo ali já me deu uma pulga, que eu falei: caramba, e agora? Se a empresa negar, como é que eu vou fazer? Eu tava achando que ia ser super redondinho, que eu ia chegar lá, não, ó, prova documental aqui, olha. Aqui tá o CAT, a estabilidade era até tanto, De acordo, de acordo, doutora. vamos resolver. E aí, bom, o que aconteceu? Óbvio, a empresa colocou a defesa durante a madrugada, né? Como já é comum, né? E 5 horas da manhã eu abri a defesa e bingo! A Aline acertou, eles negaram que o acidente tivesse acontecido. Eu falei: caramba, e agora o que eu faço? E eu tava tão certa que ia ser tudo na base do documental, da prova documental, que eu não tinha nem chamado as testemunhas, sabe? Eu fiz tudo tava tudo tão redondinho ali para mim. Aí eu liguei, eu mandei mensagem para a Aline 5:30 da manhã. Aline, já tá acordada? Me socorre. Aconteceu o que você falou, a empresa negou, o que eu faço? Aí ela me deu aquele negócio, a carta que a gente tira, né, da cartola, da manga, para o que a gente vai fazer ali naquele momento de surpresa. Que, embora seja o regramento, mas assim, a gente consegue absorver aquilo muito mais na prática. Não, Tati, manda o convite agora para testemunha, e aí chega lá na hora, você diz que a testemunha faltou, não sei o quê. Você consegue, tem como você se defender disso, não se prejudicar. Tá bom, aí fomos para audiência, fiz tudo que a Aline falou, manda, consegui a testemunha. Eu já tinha as testemunhas, só que eu nem achei que fosse necessário. Um erro assim primário, mas a falta de prática. E aí, quando eu cheguei lá na audiência, o juiz perguntou se tinha acordo. Era um condomínio do outro lado, eles ofereceram uma boa proposta de acordo, porque eu tentei, assim, como era direito do meu cliente, não era
não era uma coisa que a gente pudesse discutir. Eu falei, bom, todas as verbas às quais ele tem direito, eu tenho que sair daqui com essas verbas. E aí eu até brinquei com a Aline quando eu saí da audiência. Eu falei, gente, eu fiquei super frustrada, porque eu me preparei para perguntar, para ir para cima, para ouvir preposto, e chegou lá, não, a gente tem uma proposta X, o juízo fez uma proposta lá, eu botei minha contraproposta, tá, aceitou, tá, beleza, acabou. Aí eu falei, poxa, que frustrante, eu tava igual um leão, eu tava querendo falar, botar toda a minha técnica na mesa, e não foi necessário. Mas dali surgiu um sentimento em mim de tipo, você não precisou usar as armas, mas você sabe quais armas você tem e se você precisasse, você ia estar com elas na mão para usar. E isso fez muita diferença para eu encarar as outras audiências a partir dali. Porque agora, não vou mentir, eu ainda vou insegura. A Aline me conhece, ela sabe que eu sou muito exigente assim comigo mesma. Mas a Aline fala que a gente sempre tem que ir com um frio na barriga, né? Pra gente manter o estado de alerta. Mas faz toda a diferença a preparação, a gente conversar com os colegas antes, debater. Gente, se acontecer isso, aí alguém sempre vem com uma novidade. Gente, numa audiência aconteceu isso, como é que a gente reage? Então, faz com que a gente tenha como é que eu vou dizer? Um arcabouço de ferramentas para a gente usar que nos faz muito seguros na hora de enfrentar a audiência. E claro, né? Com isso a gente demonstra autoridade para o cliente, a gente fica mais seguro, até se coloca melhor para o juiz. Então, assim, a gente sente que o juiz acaba respeitando mais, né? Porque você domina a técnica, domina o direito material, domina o direito processual. Então, assim, claro, você vai levar bronca do juiz? Vai, faz parte também isso, levar bronca. Saber reagir, fazer cara de paisagem quando tá levando bronca. Provocar broncas, às vezes, para tentar salvar o seu cliente, porque já passei por isso também, e é assim mesmo. Mas é o que eu acho assim, muito importante e me fez muito mais segura, sabe? Saber o que vai acontecer e como eu vou reagir. Isso, para mim, faz toda a diferença. A questão mesmo de razões finais orais. A gente traz essa lenda de que não, vão sempre dar prazo. Vão sempre dar prazo, o juiz não quer ouvir, o juiz é tudo rapidinho, é tudo correndo. Não é. Um monte de gente pede, um monte de juiz pede para fazer oral ali. E aí, cara, se vira. Só que como se vira? Na minha percepção inicial, eu ia ler lá um tratado pro cara, o cara ia ficar 200 horas digitando, não ia, né? Porque ele ia me dar um fora. Mas, com a técnica que a gente aprende, a gente sabe exatamente o que a gente vai pontuar. Assim, Deixa pra florear, né, Tati? Isso, e com a prática que você traz pra gente, Aline, quase que a gente já sabe, assim, quais são as possibilidades de defesa. Claro, vai acontecer uma coisa ou outra, mas numa regra geral, a gente já sabe como as empresas costumam agir, como as empresas costumam responder. Eu tô falando empresa porque eu faço mais reclamante, eu só fiz uma empresa só. É uma reclamada, mas a maioria dos meus processos é para reclamante. Então, assim, a gente, com a prática que a gente troca ali no grupo, a gente consegue meio que ter uma previsibilidade, não total, mas muito maior, o que nos faz muito mais seguros. É mais fácil, né, chegar lá dentro da sala de audiência. E como é que é essa questão da preparação? O que você sente? Como é que é feita essa preparação lá dentro do método? Então, o primeiro passo para a preparação é a gente preencher, fazer o checklist, né? Eu, particularmente, preencho o meu checklist porque ali é aquele meu momento de estudo final do processo, lendo todos os detalhes, colocando todos os detalhes. E aí, normalmente a gente envia, né, para você, ou quando algum colega não envia, a gente... ali do processo, né? Isso, a gente faz um dossiê. E aí a gente vai para a preparação. Então, assim, a gente já está com os detalhes do processo na nossa cabeça. E quando a gente começa a conversar, aí a gente começa. Bom, vamos lá, vai ouvir. Será que vale a pena ouvir o preposto ou não vale? Será que vale a pena? Você vai ter testemunha? Não vai ter testemunha? Então tá, vai ter testemunha. A empresa também tem testemunha. Então tá, sobre essa matéria, vamos fazer quais vão ser as perguntas. Aí a gente começa a debater, e aí você muitas vezes nos ensina a fazer as perguntas de forma assim, né, mais direta, porque a gente fica floreando, quase que querendo dar a resposta que a gente quer que a pessoa fale, né, mas óbvio, não pode.
Então, assim, muitas vezes você entende o que a gente quer perguntar, o que a gente quer extrair da pessoa, e aí você fala, não, então você pergunta dessa forma, essa forma é mais clara, é mais aceita. Então, assim, aí a gente discute sempre o ônus da prova, né? Porque eu acho que é o grande segredo, né, da audiência e do processo de trabalho é saber essa dinâmica do ônus da prova. Então, a gente vem com uma ideia e eu acho uma coisa muito legal da preparação, eu acho que que você nos ensina a fazer contraprova. Porque é outra coisa que eu também tinha não, o ônus não é meu, então assim, não vou me preocupar, a outra pessoa não provou, só que a pessoa pode falar uma outra coisa, e aí a gente tem que saber fazer a contraprova ali na hora, apresentar ali na hora. Então, o que mais me ajuda na preparação é isso, é eu conseguir ter muitas ferramentas, por exemplo, as possíveis situações de defesa, os possíveis documentos que a empresa pode vir apresentar. Então a gente, se falar isso, a gente vai fazer uma contraprova assim. Se falar outra coisa, vai ser outro tipo de contraprova. E isso para mim faz, assim, eu É acho a muito bacana. antecipação, né, Tati? É a antecipação da A coisa, né? preparação é muito legal porque a gente consegue antecipar demais. Não vai ser uma fechadinho, não vai ser redondinho, né? Mas muito, assim, eu acho que, sei lá, 90% a gente consegue acertar o que vai acontecer. Pois é, e o importante é isso também, né? Saber, é aquela coisa, a gente tenta se antecipar ao máximo. Para quê? Para chegar dentro da sala de audiência e só se preocupar com as possíveis coisas inéditas ali Sim. que venham a acontecer. Ah, que bom. Né? Porque a maioria acaba escorregando, acredito eu, que é justamente nessa parte de se antecipar ao que pode acontecer lá dentro da sala de audiência. Vai ali para a audiência tentando lembrar tudo de cabeça, não faz aquela preparação, toda aquela antecipação da audiência. Só que a audiência ela não é loteria, né, gente? A audiência é É, roteiro, é estratégia, eu postura, acho o que a que Tati estava falando, né? o que acontece, assim, eu tenho a impressão, tá? Pelo menos comigo foi assim, com os meus colegas mais próximos de faculdade. A gente tinha hábito, até por conta dos estágios que a gente fez, de fazer muito mais audiências cíveis, fazer juizado. E é uma dinâmica completamente diferente, uma dinâmica muito mais tranquila. Não estou desmerecendo a área civil, todas as áreas têm as suas dificuldades, mas a audiência trabalhista é uma audiência extremamente técnica. Tem até o momento exato de você perguntar determinada coisa, senão você perdeu a oportunidade. Então, eu acho que isso é uma coisa que pega muito advogado no início, porque a gente vai para a audiência meio com essa cabeça das audiências que a gente fazia na área civil, tipo, não, qualquer coisa eu desenrolo lá, qualquer coisa eu peço um prazo. Não tem isso. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante da gente saber, que é muito técnico, e a gente tem que aprender a técnica. E aí, quando a gente acaba entendendo, né? A advogada acaba entendendo isso, que a audiência ela deixa de ser aquela coisa, um salto no escuro. Você precisa de técnica, porque senão você pode se espatifar lá embaixo, se espatifar feio e acabar perdendo, né? O cliente, porque um cliente falando mal de você é pior do que um cliente falando bem de você, porque o que fala bem só fala para você, o que fala mal fala para todos, né? E o juiz começa a saber quem você é ali dentro, né? Então faz muito essa diferença. E a gente né? percebe quando o colega do outro lado não é da área. A gente percebe, Totalmente. até pelos questionamentos, pela postura, a gente percebe ali, até pela defesa escrita mesmo, a gente percebe, mas, particularmente, tá? Quando eu percebo, eu me sinto muito mais segura ainda, porque aí mesmo que a técnica vai ser o pulo do gato para mim, e vai ser ali que eu vou tentar ganhar aquele processo. Ótimo. E aí, como que acontece ali, né? Até você me confirma, Tati. Ali dentro a gente acaba fazendo aquela preparação, uma preparação de verdade, sempre o quê? Aí eu acabo chamando ali de 7-3-1, que é 7 dias antes, que é na semana anterior. A gente faz a preparação, aí para em seguida, com 3 dias, dependendo do que vocês utilizam. Eu utilizo comigo, 3 dias antes, eu vou lá, monto todo um roteiro de perguntas para poder conversar com aquele cliente.
né? E até um dia antes ou uma hora antes mesmo, para você revisar com o cliente, com as testemunhas que estejam lá, todos os pontos ali que vocês conversaram previamente, justamente, né, para explicar como é que acontece a audiência, porque a gente também precisa entender que o cliente, se para a gente foi difícil no início, para o cliente que está lá uma vez na vida ou outra na morte, é muito mais complicado. Então, é importante essa questão de você passar para o cliente tudo que vai acontecer, explicar para as testemunhas, para eles se situarem, né? E sempre ter ali o plano B, que eu chamo, que foi exatamente o que aconteceu com a Tati, né? Ter um plano B faz toda a diferença, do que você ir lá no escuro. Ah, não, vamos lá, a gente improvisa. O improviso aí não ia dar certo, né, Tati? Que você ia estar sem testemunha e com certeza eles não iam fazer esse acordo, porque eles iam falar, ela que precisa comprovar, cadê? Que ela não vai comprovar nada. E você falou, Aline, tipo, como que a gente faz a nossa preparação, como que começa. Mas para o pessoal que ainda não é do nosso grupo, a gente tem lá um grupo que a gente vai colocando assim que a gente recebe as datas das audiências, a gente vai organizando lá. E assim, o que é muito interessante é que, por exemplo, para a gente falar sobre testemunhas, não adianta a gente falar só na véspera, porque às vezes a gente vai ter que correr atrás de uma testemunha, o cliente vê se tem alguém, se tem o contato. E no momento que a gente coloca ali naquela listinha, porque aí fica aquele calendário ali para a Aline poder ir organizando as preparações. Quando a gente tem alguma dúvida, a gente já logo fala, gente, é um caso assim, eu vou precisar de uma testemunha, como é que eu faço? Sabe? Então, até um pouco antes da preparação específica para aquele dia da audiência, assim, para a gente preparar como que vai ser aquela prática, a gente já começa a trocar conhecimento ali. Isso já é muito legal. Muito legal mesmo, porque muita coisa a gente pensa que pode deixar para cima da hora, que pode improvisar. Não dá. Igual como a gente fala, né, em voz alta, é como se a gente estivesse falando com a gente mesmo. E aí, quando coloca ali o número de processo, parece assim, bom, eu preciso, a partir de agora, começar a buscar tudo isso aqui. Porque quando vocês chegam lá na preparação, eu começo a perguntar. Perguntou isso para a testemunha? Confirmou? O que a testemunha tem de resposta? Por quê? O conversar com a testemunha, essa preparação é você saber exatamente os artifícios, as provas que você tem ali dentro, para que você chegue no processo com tudo redondinho. E nem sempre a gente vai ter o melhor dos mundos, do tipo, muitas vezes não tem testemunha. E não é por isso que vai deixar vou deixar de pedir uma coisa porque, poxa, isso aqui já é perdido. Não. Vai que dá uma sorte e consegue, de algum modo, ali, até a própria empresa ou a parte contrária, se você estiver pela empresa, faz prova para você. Isso já vai ajudar muito. Então, assim, vale a pena. O importante é saber entrar na audiência conhecendo todo o processo. E nessa preparação, vocês acabam conhecendo ele todo o processo, tudo o que está ali dentro e sabem quais provas preciso fazer, de quem é o ônus da prova de cada um daqueles pedidos. Né? Não é assim decorar a teoria, né? Vocês precisam organizar a prática de vocês. Não é isso? E quando a gente faz a preparação também, eu sei que todo mundo tem a vida corrida, que às vezes é à noite, ou que às vezes é de manhã cedo a gente tem que correr para o trabalho. Mas é muito legal quando a gente consegue fazer a preparação com outros colegas, ou assistindo, ou aguardando para fazer outra preparação também. Porque sempre surge uma ideia. Sempre surge, mas nesse seu caso aí você pode fazer isso. Então, assim, cara, isso faz muita diferença, muita diferença. Pois é, porque às vezes é uma situação, né, que ele já vivenciou, ali aconteceu com ele. A diferença é que é muito diferente do que a gente conhece, do que a gente aprende na faculdade, da prática trabalhista, do que tem na lenda urbana ali, do que seria a prática trabalhista e realmente o que é. E só quem está lá no dia a dia, no front mesmo das audiências, é que a gente consegue perceber quais são os detalhes que vão fazer a diferença. E na preparação a gente consegue. E com a experiência, cada colega traz um detalhe diferente que só vai agregando, né? Exatamente. E acaba, né, vocês recebendo ali um mapa, né? A gente consegue ensaiar até possíveis indeferimentos do juiz. Tentar corrigir a rota. Hoje mesmo, a gente estava fazendo uma preparação, você não participou hoje. Aí tinha lá o caso de uma das alunas, poxa, não pegou e não tinha anexado no PJ Mídias, mas você entrava no processo, não estava lá. E aí eu percebi isso, dá para corrigir a rota, dá para ajustar. Ainda é uma audiência inicial. Pô,
essa inicial não está tão perfeita, dá para pegar e ajustar. Vai lá e apresenta emenda substitutiva, deixa o advogado da empresa arrancando os cabelos, porque defesa é ato de audiência. E é todo exatamente assim, ponto a ponto, né? Eu, quando pego para olhar, eu não preparo só para audiência, eu preparo olhando todo o processo para que vocês consigam chegar dentro da sala de audiência com toda essa rota na cabeça, toda essa estratégia, né? Que vocês entrem na sala de audiência com consciência, de fato, do que vocês fazem. E aí é o que a Tati está passando, o Fabrício está colocando no grupo, tem advogado de vários estados. Assim sempre tem algo para ajudar. Pois é, Fabrício. Exatamente. Isso aí é muito legal, porque a gente nota muita diferença, né, dos tribunais, como que é a atuação, como que é o comportamento dos juízes. Eu, particularmente, acho lá o TRT2, eu achei, né, o TRT2, eu achei eles mais dinâmicos e mais exigentes do que aqui no Rio. Não é que aqui no Rio não tem exigência, mas a gente consegue, demonstrando a técnica, muitas vezes consegue ali alguma coisa a favor do nosso cliente, até mesmo de repente, de um prazo, ou de suspender uma audiência, remarcar uma Então não consegue audiência. uma audiência virtual, né, Tati? Pois é. Agora lá em São Paulo, assim, no TRT2, eu achei eles bem cabeça dura, são bem fechados mesmo, e o que eu acho acho atrapalhando a advocacia de forma geral e o acesso de todo mundo à justiça, não poder fazer audiência virtual, né? Sem ter que ser Tem presencial. alguns lá que são terríveis. E É, aí, até um parêntese rápido que eu falei nas lives de aquecimento, a questão que eu chamei, né? Eu fiz ali um acrônimo do PEP, é a preparação, estratégia e postura, que é exatamente isso, né? Você se prepara para evitar aquele branco, pegando o que? Criando lá o seu dossiê, né? Para você não esquecer nada lá dentro da sala de audiência, saber quais perguntas fazer ali, a estratégia que vocês acabam pegando ali, a ordem dessas perguntas, o momento que vocês devem insistir ali, ou até mesmo retrair, né, aguardar o jeito de reformular quando vem aquele determinado indeferimento que você não gostou muito, ou quando você também recebe do advogado da outra parte, como você falou, né, que a advogada disse, a proposta é não ter proposta. Eu achei ótimo, hein? Né? E a postura. Porque se sim, você não soubesse como lidar com aquela situação, você podia, na hora, acabar se aborrecendo ali, né? É tipo, a pessoa tá caçoando na minha cara, né? Só pode, sim. tá dizendo que a proposta não tem proposta. Ou aceita seu dinheirinho aí, que tá tudo certo, entendeu? O advogado da outra parte também não ter essa postura, não ter técnica ali para poder atuar, que é importante. Eu falo que é sempre mais fácil, gente, ter advogados preparados do outro lado do que advogados que não se preparam e acham que aquilo ali é uma conversa de bar, onde cada um grita mais do que o Quer outro, discutir, isso. entendeu? E E o aí, momento da contradita, isso aí é muito, muito, muito bom, muito importante. Muita gente dança nesse momento certinho da contradita. Então, essa aí foi uma dica de ouro, gente, que eu trouxe do método. porque a contradita realmente, você não preclui nessa oportunidade, você não pode mais falar mais nada ali, e aí você vai ter que ficar tentando, no meio do depoimento, descaracterizar aquele depoimento, desqualificar de repente, né? É, E Tati, você até lembrou esse caso, essa primeira audiência que você fez sozinha, né? Porque que foi presencial, as outras eram virtuais, você fazia acompanhando, né? Outro colega. E aí você lembra de algum outro caso, assim, que você tenha, tipo, que você poderia ali, ou que você travou de alguma forma, ou que você não travou, porque o ó, método te ajudou? então, aquele processo da justa causa que tinha vídeo na defesa e que a defesa estava em sigilo, eu consegui ver que tinham vídeos acostados à defesa. E aí eu falei, cara, vou ser sincera, assim, eu tenho um incômodo muito grande, mesmo porque as pessoas que estão aqui não sabem, né? Eu tenho um problema de vista, então para mim é muito ruim ter que ler o processo na tela do computador e com aquela pressão, ter que ler rápido. Então, assim, eu sempre acho que pode fugir algum detalhe. Então, assim, fomos para essa audiência e eu vi que eles tinham colocado os vídeos.
E tava lá tudo em sigilo. E aí eu falei, poxa, Aline, como é que eu vou ficar, principalmente eu avaliar a parte técnica do vídeo? Isso é uma montagem, não é? Como é que eu ia avaliar aquilo ali naquele momento, sabe? Em 10 minutos ali correndo. E aí vem a prática, né? Não, você vai lá e você fala com o juiz: olha, a gente tem vídeos para analisar, vai demorar um certo tempo aqui, não tem como a gente checar a veracidade, a autenticidade dos vídeos. E aí, provavelmente, a juíza. Aí ela falou: provavelmente a juíza então vai adiar essa audiência. E dito e feito, assim, na Uhum. hora, quando eu vi, eu falei, cara, tô lascada de ter que me impugnar isso, de ter que me colocar e responder tudo isso aqui correndo dessa forma. Mas a Aline me deu essa dica e chegou lá na hora, a juíza, uma juíza. Algumas pessoas falaram que ela é um pouco chata, eu não achei ela chata, não. Eu achei ela uma pessoa muito técnica, muito exigente. Então, assim, não que eu seja do nível dela, assim, porque ela tem muito mais experiência que eu, mas eu me identifiquei, assim, pessoalmente com aquele estilo da juíza. Então, ela não, por favor, gostaria de que me concedesse prazo. Ela, não, doutora, tem que se manifestar aqui. Aí eu falei, cara, não vai ter jeito. Aí eu fui e falei a dica da Aline, que foi muito importante. Aí a juíza falou, tem vídeo? Então tá, vamos remarcar. Foi assim, o negócio foi Porque os em juízes, um eles não segundo. revisam, né, o processo. E Sim, aí, foi com você, Tati, que o juiz falou assim, impugna aí tudo, doutora, impugna todos os documentos, tá tudo não, não certo, foi, não? não Foi foi algum dos comigo, não. alunos que falou assim, tô eu lá, pedi, requeri prazo para me manifestar, e aí a juíza falou, sai impugna tudo, doutor. E aí a gente dá continuidade, e aí justamente ele se lembrou, como que eu vou impugnar tudo? Eu vou atrair o ônus da prova para mim ali, né? E acabou realmente isso sendo ali uma dica de ouro para ele, porque ele acabou se recordando, é o que você está falando. Você já tinha lido todo o processo, já tinha se preparado, o que fez que você tivesse isso. Imagina, você ter que sair impugnando tudo, não sabe se o vídeo vai ser favorável para o seu cliente. Não significa que a Sim. empresa juntou e não é Não, não benéfico. seguiria. Aí a gente, assim, claro que a gente parte do princípio que o cliente contou a verdade pra gente, né? Mas a gente pode chegar na hora lá e ser surpreendido da mesma forma como a gente tenta surpreender a empresa. Então, é. E assim, e também eu podia pedir tempo e a juíza ser super tranquila e falar: não, doutora, vai olhar os vídeos aí com o Então, todo tempo o da tempo do senhora. No mundo. seu tempo, doutora. É que a gente sabe que isso é difícil de acontecer, mas podia acontecer. Então eu ia ter que dar Sim. um jeito ali. Mas Mas não assim, foi a gente. sorte, né? Foi procedimento mesmo. Você estratégia Sim. ali. Aí, mas é uma estratégia que, se não fosse a preparação, pela minha falta de prática, eu não ia saber agir dessa forma. É isso que eu falei, a gente ter mais ferramentas, mais armas para ir, para a gente conseguir ir se colocando conforme as situações vão acontecendo. Entendi. E esse tipo de procedimento, isso é treinamento, né? Isso se aprende. Você não nasce sabendo, é aquela coisa. Na faculdade, a gente aprende a teoria ali, e a prática, a gente tem que botar o pé na água, porque se não colocar o pé na água, você não tem a prática, Sim, né? sim, E ali até é porque você já tinha vindo já fazendo audiência. Mas tem gente ali que às vezes nunca fez audiência e acaba aprendendo assistindo as análises, né, que a gente acaba fazendo ali das audiências. E aí, quando você acaba dominando, que precisa realmente constar ali na ata, o momento, né, que vocês acabam, eu já tenho essa preparação, eu preciso fazer um requerimento, precisa constar em ata de audiência, saber como reagir ali a esses indeferimentos do juiz, essas loucuras. Não, se manifesta agora. E aí você saber ali ter um jogo de cintura faz toda a diferença, né? Porque não adianta a gente ficar, vou torcer para dar certo. Mas não, aí quando você começa a conduzir de uma forma, você não precisa contar com a sorte, né? eu acho que assim, o que eu mais que fez assim muita diferença para mim, assim, mudou totalmente a minha percepção, a minha postura para enfrentar as audiências, porque eu vinha realmente com uma postura lá do juizado especial, que a gente mal senta na cadeira, sentou, levanta, Não dá tempo e nem de não dá piscar. tempo, pois é, não acontece tipo nada, tudo bem, é o procedimento deles lá, ok. Então, assim, foi muito bom eu perceber que a coisa era muito mais técnica e que o que ia realmente afiar o machado ia ser a prática. Então, assim, como é que você vai ter prática se você, sei lá, se você não tem audiências?
Então você vai ter que se misturar com gente que tem audiência. Assistir as preparações, assistir as audiências que você coloca lá para fazer análise, ir para o TRT para assistir audiência também. Sempre que eu tenho audiência presencial, eu gosto de ficar lá muitas horas lá assistindo. Já Eu acho conhece, legal. né, o perfil do juiz e saber como Sim, é que ele age, né? isso aí é uma dica legal conhecer o perfil. Eu até esse mesmo juiz que fez essa primeira audiência, isso foi uma outra coisa que também sempre me coloca um pouco mais segura. Eu acho que a pessoa tendo disponibilidade, vai antes da audiência lá para perceber como é que é o juiz, como é que ele age com os advogados, quando acontece alguma coisa sai ali do script, como é que ele reage. Isso aí foi uma coisa que eu aprendi aqui no grupo, de todo mundo ficar falando, gente, você conhece tal juiz é assim, é assado, pô, eu não conheço, eu acho que eu vou lá assistir, ver como é que é. Eu falei, cara, isso é uma dica muito boa. Isso faz diferença. Parece que é uma bobagem, né? Mas faz total diferença, de fato. Foi Não, assim que eu comecei. e é engraçado porque o juiz te reconhece, né? Porque assim, você não vai É. lá 3 meses antes, você acaba se organizando para ir lá assim, na semana anterior, ou até mesmo na semana da audiência. Aí quando você entra, aí o juiz fala, oi, doutora, tudo bem? Aí parece até que a gente, nossa, já fiz dezenas de audiências aqui, maravilhoso. Então, assim, tudo é oportunidade, tudo é estratégia. Não tem jeito. Ai, que bom. E o que você pode falar assim, quando você sai da sala de audiência, de 0 a 10, qual é a sua sensação de controle daquilo que aconteceu na audiência, de tudo que você se preparou? Se você pudesse te dar uma nota, assim, como você sai? Poxa, realmente, tipo, 10 tudo que eu pensei que ia acontecer, aconteceu, eu estou saindo daqui com a sensação de que tudo foi cumprido. Olha, eu vou falar que de tudo que eu aprendo na preparação e de tudo que você fala pra gente, e principalmente puxa bastante a minha orelha, eu vou falar que, sei lá, 8. Porque o que não depende da gente, que é no caso o depoimento de um cliente, a forma como o cliente responde, ou às vezes aquilo sai do nosso controle, mesmo a gente tentando, às vezes foi o que eu falei, a gente sabe até que vai levar uma bronca do juiz, mas a gente tenta dar uma salvada ali. Então eu fico um pouco frustrada. Então é um pouco do que você fala pra gente, e principalmente pra mim, de controle emocional, de não deixar a raiva, porque eu fico com raiva mesmo, e a raiva acaba afetando o nosso raciocínio, é fato. Então, assim, do que depende de mim, sem querer, assim, falsa modéstia, eu acho que eu me sinto segura para os desafios que eu tive até o momento. Claro, vão ter outros casos, outros desafios, mas para todos esses que eu tive, e eu fiz a preparação, eu fiz o dossiê, fiz o checklist, conversei com as testemunhas, mandei a carta convite conforme você nos orientou, toda a preparação mesmo, todos os detalhes, o que a gente tinha que ficar atento no processo, as situações. Então, assim, o que dependia de mim, eu acho que sei lá, nota 8. Porque eu não vou falar nota 10, porque eu deixei o Não, é emocional me lógico. abalar, o que eu acho que também é uma coisa que a gente tem que ir melhorando com o tempo. E eu acho natural, porque a gente vai ficando mais confortável com o tempo. Mas, Sim, mas gente, é a exatamente gente, essa virada, assim, que eu busco que o método acabe trazendo para vocês. Não é a gente ganhar sempre, até porque ninguém ganha não vai sempre, ganhar né, gente? Não sempre. adianta. Mas só de saber que, você se sente, 8, significa o quê? Você não se sente ali diminuída na audiência, você saber Não. exatamente o que precisava ser feito, do jeito certo, no tempo ali certo, e por consequência, né, os resultados acabam melhorando também. Sim, O, sim. o cliente acaba tendo uma outra percepção de você. Já teve algum cliente que mencionou algo sobre a sua É, né? app? Tem sempre um cliente assim, né? Pois é, esse cliente até específico que eu falei para você que eu não fiquei tão satisfeita porque o depoimento dele não foi tão bom, então era uma coisa que não dependia de mim ali, a forma como ele ia se É portar com o lógico. juiz. Mas ele até uma hora falou assim, aí eu falei pra ele, poxa, por que o senhor, na hora do depoimento, vocês chegam no escritório, vocês chegam igual um leão, contando assim, super injustiçados, querendo fazer justiça assim, com as próprias mãos. Aí quando chega na hora que o juiz vai perguntar, não, a gente conversou. Conversou não, o senhor falou pra mim que brigou. Eu perguntei até se foram para as vias de fato. O senhor falou para mim que brigou aqui, o senhor falou para o juiz que conversou, aí sabe, ele respondeu.
doutora, se a juíza estava brigando com a senhora e a senhora estava brava com a juíza, eu fiquei com medo de falar e eu achei que eu ia levar uma super bronca. Aí eu falei para ele, não, ali a postura que a gente tem. Eu falei, não estava brigando com a juíza dava os cortes e eu tentava ali salvar, com a técnica tentando ali salvar. Mas assim, eu vi que o cliente percebeu que mesmo a gente não tendo ido tão bem na audiência por conta do depoimento dele, que eu estava lutando, sabe? Que eu estava Você querendo, estava assim, buscando o melhor para o que eu teu estava cliente, é buscando isso? o melhor para ele, inclusive me expondo para a juíza. Foi isso que ele quis falar, sabe? Então, Uhum. assim, eu acho que essa coragem, gente, sem fazer parte desse grupo aqui, eu não teria nunca. Tô ficando meio cara de pau, eu acho. É o nosso, eu até brinco dizendo que a gente já tem, assim, além do olho de peroba, é um narizinho de palhaço invisível, né? Que a gente às vezes precisa fazer, eu falo isso, a gente precisa fazer algumas interrupções, algumas perguntas que parecem não fazer sentido, mas deve ser muitas vezes para dar um fôlego para o seu cliente, para que ele consiga respirar. Né? Tudo não é nada é improvisado, tudo é estratégico. Sim, E sim. é assim, é exatamente isso que eu acabo buscando ali para vocês. E que bom que você também está conseguindo, até com as suas respostas aqui ficam bem, bem nítidas, né? Como que era a sua vida antes aqui do método, depois que você passou a estar aqui dentro, você hoje em dia está ali mais aguerrida, já busca mais com estratégia, você sempre se antecipa realmente bastante. Isso para mim assim fiquei muito feliz e por último, se você quiser falar para a gente como que você se sente com o método, o que está ali, o que você quiser falar agora, fica à vontade, porque tem poucos minutos para você, por causa do seu horário. Eu não quero te Oi, atrapalhar. gente, eu só queria falar, como eu falei no início, muito obrigada pela oportunidade de fazer parte desse grupo, oportunidade de você estar com uma pessoa. Eu uma vez falei para a Aline que ela era uma professora nata, porque às vezes as pessoas têm mestrado, doutorado, e é só o diploma, e a gente, para ensinar para os outros, é um dom que nem todo mundo tem. E a Aline tem um dom, e mais do que o dom de ensinar, ela tem a boa vontade de ajudar, de dar a mão pra gente. Então, isso para mim fez muita diferença. Eu não sei como é a realidade de vocês. A minha realidade é tipo, comecei sozinha, sozinha, sozinha. Tipo, gente, eu não sabia nem qual era o programa que. Eu falei, como para dar entrada numa ação, como é que é? Como que faz um contrato? Como que faz uma procuração? Sabe? Era só aquela coisinha da faculdade mesmo, do escritório modelo. E aqui no grupo você se sente acolhido e muito seguro. Então, assim, eu só tenho a agradecer. Fez muita diferença na minha vida e faz. Para sempre vai ter um tijolinho da Aline na minha caminhada, na minha estradinha. E espero que essa caminhada seja muito longa, porque a menos que ela termine com o grupo e termine aqui com o método, eu vou continuar no grupo aqui até eternamente. É Ai, isso. que bom. Que bom. Obrigada, tá, Tati, aí pela sua participação. Obrigada Obrigada a mesmo. O você. que depender aí de mim, do grupo, você com certeza sempre vai poder contar com a gente. Tá bom. Tá E, bom? gente, quem não é do nosso grupo, vem pro nosso grupo, porque vai fazer muita diferença na advocacia de vocês. Eu não tô fazendo marketing, eu sou aluna igual vocês, não tô ganhando É um jabá, verdade. não é nada disso, não, tá? Só A vem gente que vai nem fazer muita conversou diferença. sobre o que ia ser falado, né, Tati? Diga-se de passagem. É, pô, não, inclusive quando ela me convidou ontem, eu falei, nossa, gente, tá me coagindo. Porque ela sabe que eu não sou muito das redes sociais, então fico meio no off. Mas tá bom, gente, valeu. Tá? Um beijo pra Obrigada, todo mundo, Tati. boa sorte. E quem não é do grupo, vem pro grupo. Vocês vão adorar. Eu vou continuar aqui, aí eu acho que você consegue, né? Sair só para eu poder fechar aqui a live. Obrigada mesmo, tá, Tati? Beijo. Obrigada aí pela sua Tchau, participação. tchau. Beijo, boa sexta para você, meu amor. Tchau. Tchau. Gente, então aqui, ó, continuando, o Edu já colocou aqui, muito legal a live de vocês, trocar experiência, super importante nessa profissão. Exatamente, Edu, aqui foi porque ela é uma das minhas alunas, né, e justamente para ela contar como o tema da live é justamente essa questão de como que o meu aluno ele sai preparado do método VDA, né, que é o Vivenciando e Dominando as Audiências, ali do zero mesmo até ali a partir da sua primeira audiência. E como ela falou, ela antes só fazia audiências de juizado, o que é totalmente diferente. A nossa audiência trabalhista
a gente precisa de técnica. São coisas assim muito diferentes do normal, né? Que você vê ali, é muito mais embate, tem muito mais técnicas a serem aplicadas ali, que se você não souber, não adianta. E aí, eu separei aqui algumas dúvidas que sempre aparecem alguns colegas aqui quando vão fazer a sua primeira audiência trabalhista. Boa noite, Valber. Boa noite. Que bom, Viviane colocou. Eu fiz minha primeira audiência já com a preparação da doutora Aline, que foi o diferencial. A preparação me deixou muito segura para me posicionar na hora da audiência. Que bom, Viviane. Viviane é uma das minhas alunas, gente. Aí o Fabrício, que também é um dos alunos, colocou: no grupo tem advogados de vários estados, assim sempre tem algo a ajudar. E exatamente, tá? E a Juliana, que é outra aluna, que legal, maravilhosa. Exatamente. É um grupo, assim, muito unido, tá? Todo mundo ali se fala a todo momento. Eu participo do grupo. Eu participo, gente, de diversos grupos que eu tenho também. Eu sou professora, mas eu tenho professores. Eu faço parte de vários cursos. Por quê? Porque quanto mais conhecimento eu tenho, mais eu passo para vocês. E lá dentro, nem, assim, não é querendo dizer que só porque você não. Eu não vejo nenhum professor fazendo exatamente o que eu faço. Eu passo diariamente nessa comunidade. Todas as perguntas eu passo ali e respondo. Justamente para quê? Para ter essa proximidade, para eu poder conhecer o meu aluno, para eu poder atender a necessidade dele. Não é um curso simplesmente gravado que vai lá para você vai lá, acessa, tá tudo certo. Não, a gente tem aulas ao vivo toda semana, tá? Fazendo essas preparações. Para quê? Para melhorar o seu conhecimento, para ajudar nas suas técnicas dentro da sala de audiência, toda essa antecipação. Boa noite, Tatiana. Boa noite, Sara. Seja muito bem-vindo. Gente, já compartilha aí com os colegas, ó. Quem está aqui no YouTube, quem está aqui no Instagram, já compartilha com os colegas advogados essa live, tá? E aí, algumas dúvidas que eu separei aqui, que sempre aparece, colegas vêm me perguntar quando tem ali a sua primeira audiência. Aí, a primeira foi assim: consigo aplicar o método VDA se estou começando do zero? Gente, com toda certeza. Sabe por quê? Porque o VDA ele foi criado justamente para quem não quer viver de improviso. E aí é o que a Tatiana acabou de falar aqui para gente. Mudou totalmente a forma dela fazer audiência. Por quê? Porque ela ali passou a não depender de improviso. Que eu sempre falo aqui, a gente tem que ter um plano B, mas o plano B não pode ser o improviso, não pode ser, nossa, vai baixar aqui o Harvey Specter do Suits, né? Aquela série maravilhosa, quem não assistiu, assiste, e eu vou saber responder tudo. Não, então você vai conseguir aplicar mesmo estando do zero, principalmente se você está pegando a carteira agora, tá? Porque é para você isso, porque quem já está, e quem já não é mais iniciante e não tem ali. Esses dias mesmo eu fiz uma consultoria com uma colega que ela já não é iniciante, mas ela quer ser autoridade numa sala de audiência, ela quer saber como ela vai conseguir vencer um embate, aí vai conseguir se posicionar perante o embate, que foi o que aconteceu, a advogada saiu atropelando ela e ela ficou sem reação. Então é justamente para aquele advogado que está saindo da faculdade, pegou a carteirinha da OAB, ou está pegando ainda, até aquele que já tem, já não é mais iniciante, mas na audiência trabalhista ele está iniciando. Ou porque, às vezes, nem está iniciando, mas sabe que não tem técnica ali. Então, é justamente para essa pessoa. Tá? Então, o método VDA, ele foi criado para quem não quer mais viver de improviso. Porque é muito ruim, gente, você sair da sala de audiência e o cliente ali, você já sair arrasado, o cliente já sair dali falando mal de você, tá? Para falar bem, ele vai falar só para você, mas para falar mal, ele fala para todo mundo. Porque é assim. Nós, seres humanos, somos assim, infelizmente. Tá? E aí a outra pergunta que surgiu foi: e se eu travo no ônus da prova? A Tati colocou aqui: quem não é iniciante, afia o machado com todas as dicas do dia a dia. Exatamente. Exatamente. Porque faz toda a diferença. Uma coisa acontece aqui no meu estado, outra coisa acontece no estado do outro. E quando a gente tem audiência para fazer, vai fazer toda a diferença. Essa prática do outro. Boa noite, Everton, seja muito bem-vindo. E aí outro colega veio assim: mas Aline, se eu travo
na questão do ônus da prova, que eu não sei realmente, não tem uma tabelinha, a gente não tem tabelinha, assim, a gente poderia até pegar e colocar ali, mas o ônus da prova, ele é igual uma bolinha de uma mesa de ping-pong. Uma hora ele está de um lado, outra hora ele está do outro. Por quê? Como é que a gente resolve essa questão do ônus da prova? Lá, quando vocês montam o dossiê, tá? Preenche toda aquela planilha de Excel, que é o dossiê do processo, onde ali tudo está dividido. Pedidos, ônus, você vai colocar numa coluna todos os pedidos, na outra, de quem é o ônus da prova, na outra, eu preciso fazer prova contra prova, a alegação da defesa, os valores dos pedidos, para você chegar na sala de audiência e não travar. Você já vai ter ali tudo anotado, certo? Além disso, você ainda tem ali, dentro do método, o quê? As preparações para as audiências. Tá? Essas preparações, elas, assim, realmente, eu percebi o quanto modifica os resultados dos meus alunos. Eu vejo isso. Isso, para mim, é muito prazeroso. Fico muito orgulhosa deles. E você aprende a ver o processo antes de entrar na sala de audiência. Você não tem que chegar lá e ser surpreendido. Não. Em hipótese alguma. Ah, e outro colega veio me perguntando, e tem preparação mesmo, Aline? Tem, gente. A Tatiana acabou de confirmar aqui que tem preparação. A preparação é semanalmente. Tá? Eu pego, olho, a gente tem um calendário lá, verifico a audiência da semana anterior. Aline, eu quero me preparar com 2 semanas antes. A gente prepara, não tem problema. Mas o limite é com 1 semana de antecedência. Por quê? É justamente a preparação que te dá a antecipação dos possíveis acontecimentos dentro da sala de audiência, o que acaba ajudando ali a simular muitas situações. Porque é o que eu falo também. Errar comigo é barato, gente. Errar diante do juiz, não. Ali é a Vera, tá? Quando meu aluno erra lá dentro da sala de audiência, é tranquilo, eu vou lá e corrijo. Mas quando erra lá com o juiz, é aquilo ali que vai ficar. É a sua marca que você vai deixar. E muitas vezes, é o que eu digo, não existe uma segunda primeira impressão. A primeira impressão é que fica para o cliente, para o juiz, porque você vai estar ali diante daquele juiz mais de uma vez, tá? O cliente pode ser só aquela vez, mas você, advogado, não. Então, a preparação, gente, faz toda a diferença, tá? E aí, outro colega, a última pergunta que eu selecionei para vocês é: postura, dá para treinar? Com toda certeza, gente. Por quê? A gente treina ali o quê? O tom que você vai utilizar, como você vai utilizar para não entrar em embates desnecessários, tá? Porque tem momentos que você precisa ser mais intenso, mas isso aí você só vai guardar para sua... Sabe o finalzinho? Tipo, não sei se vocês são da época dos Power Rangers, né? Que o último, lá no finalzinho, eles tentavam com jeitinho, no final eles jogavam aquele poder todo, que é o maior de todos, é tipo isso. A gente precisa ali de tom, de ritmo, pausa, saber os requerimentos. E isso tudo é treinável, tá? Isso tudo é treinável. O tom que você vai utilizar, o ritmo daquela audiência. O momento que você tem para... Não, aqui eu preciso pausar, preciso aguardar. Porque quando um advogado está falando, o outro aguarda. Boa noite, Luiz. Seja muito bem-vindo. Quando o outro advogado está falando, aguarda, porque quando você for falar e ele entrar, você vai falar: doutor, eu aguardei a sua fala, agora espera a minha. Então, é o tom que você utiliza, a sua postura chega primeiro, tá? Então, os requerimentos que precisam ser feitos, ou seja, tudo isso é treinável, tudo isso é técnica, e é técnica que a gente tem lá dentro do método VDA, o Vivenciando Dominando as Audiências. E se você tem alguma outra dúvida dessas aqui que eu respondi, vocês podem colocar aqui no chat que eu vou responder, tá bom? Deixa eu ver aqui. Quem está aqui no YouTube, se tiver alguma pergunta, já coloca aqui que eu vou responder também, gente. Quem estiver aqui no Instagram também, pode colocar. Deixa eu beber uma água enquanto isso. Boa noite, Lígia. Seja muito bem-vinda à nossa live excepcional aqui, sexta-feira. Que esse perfil aqui, as lives são segundas, terças e quartas, tá? Segundas e terças sempre lives ali práticas. Eu sempre respondo ali tudo sobre a sala de audiência. Se quiser entrar ao vivo comigo, eu deixo entrar para fazer as perguntas, trago temas ali, respondo perguntas, tá bom?
E na quarta-feira a gente tem análise de audiência real, que é numa sala secreta do Zoom. Então, segunda eu estou aqui no Instagram, terça eu estou no YouTube e quarta eu estou na sala do Zoom. Mas para isso vocês precisam estar lá dentro do Clube dos Advogados Estrategistas. O link ele está na bio e é só ir lá, clicar, que o robozinho vai te mandar, vai te direcionar para dentro de um dos grupos de WhatsApp, tá bom? Gente, vocês viram? Quem estava aqui e viu que a Tatiana falou, ela te mostrou aqui para vocês como que é estrear essa primeira audiência com método, que muda tudo na sua vida. A dela não foi a primeira audiência da vida, ela já tinha feito outras audiências de juizado, coisa e tal, mas a primeira audiência presencial, trabalhista, foi exatamente quando ela estava lá dentro do método. E que quando ela mais precisou de mim, ali era 5 e pouco da manhã, eu já tinha acordado e, por óbvio, uma aluna minha está me mandando uma mensagem essa hora, porque é urgente, certo? Eu imediatamente respondi. Então, vocês imaginem, se para ela trouxe aqui que com o método conseguiu mudar, tá? Imagina 12 meses de você ali praticando exatamente isso comigo toda semana. Além disso, dentro do método, a gente tem mais de 80 aulas gravadas lá dentro, mais a comunidade dos advogados, que todos eles estão em constante evolução. E todos podem ali entrar, perguntar, colocar dúvidas, trazer também insights que porventura vocês tenham, me perguntar, me chamar no privado, tá? Sempre ali é uma troca, além do networking que você faz dentro dessa comunidade, tá? E aí, boa noite, Lígia. O que eu quero trazer para vocês é que as vagas da nova turma do nosso método VDA estão abertas, mas é por tempo limitado, tá? Salvo engano, até a equipe me corrige aqui, a gente vai ficar com vagas até, foi ontem, quinta, até quarta-feira da semana que vem, salvo engano, até quarta-feira no máximo. Mas, para quem entrar ainda hoje, a gente ainda tem alguns bônus, tá? Bônus esses essenciais para a advocacia trabalhista lá na prática das audiências, que são uma consultoria ali de 2h30 comigo para você escolher o caso que você quiser, tá? E que eu posso ali com você, eu vou ali com você esclarecer tudo, destrinchar tudo, criar perguntas ali para que você possa fazer dentro da sala de audiência, estratégia, verificar aquela inicial, aquela defesa, todos os pontos, o que você deve conversar com o seu cliente, quais testemunhas, todos os pontos ali, o que você precisa requerer inicialmente nessa audiência, tá? Tudo que você vai precisar fazer. O aluno tem ali 12 meses para escolher. Um dia a gente vai, senta 2h30, a agenda comigo e fazemos. E além disso, nessa turma de agora, eu abri a possibilidade do aluno me entregar até 12 peças durante esses 12 meses, sendo inicial, defesa, petições. Para quê? Para que eu revise e ali faça as pontuações com aquele aluno. Ou seja, você não vai correr o risco de chegar lá na sala de audiência e, essa defesa aqui, essa inicial aqui, principalmente a inicial, ela foi mal elaborada, está faltando aqui um pedido, teve causa de pedido, não teve pedido, ou não teve fundamentação, tudo isso, tá? Então, assim, as vagas, elas estão abertas, mas é por tempo limitado. O link está na bio aqui e no chat, para quem está no YouTube, fixado pela minha equipe. Então, se você não assistiu a imersão, a audiência trabalhista na prática que aconteceu ontem, tá? Assistam, ela está lá no YouTube. Conheça o método VDA por dentro, confere se faz sentido para você e vem conversar comigo, tá? Aline, final de mês, eu tô com problema aqui, ali, conversa comigo que a gente vai dar um jeito de você entrar, tá bom? Só me chamar aqui no direct, em um dos telefones que, inclusive, tá fixado aí na minha página, tá bom? Pode chamar o meu suporte, pode me chamar que a gente vai te responder e vai solucionar isso. Se você tem vontade de entrar no método, você chama a gente que a gente vai dar um jeito de você estar lá dentro, tá bom? Mas não perca a oportunidade ainda hoje, que hoje a gente ainda consegue manter os bônus para vocês, tá? O link, como eu falei, ele tá na bio, só não adiem, gente, essa segurança de estar na sala de audiência com estratégia, tá? E aí, até minha equipe tá me chamando aqui para uma seguinte questão. Atenção, gente, muita atenção agora, por favor. Eu fixei no meu Instagram, aqui no feed,
exatamente está acontecendo um golpe, tá? Que estão tentando se passar por pessoas da minha equipe, oferecendo uma oportunidade do método VDA. Sempre, se vocês receberem qualquer mensagem, venham até o meu Instagram e confiram os contatos. São apenas 3 contatos que podem fazer contato com vocês, tá bom? O meu telefone que está ali é o meu telefone comercial e os mais 2 telefones do meu suporte. Os únicos que vocês podem responder. Caso contrário, gente, aí eu não tenho qualquer responsabilidade, eu não consigo controlar. Qualquer coisa, o que eu peço também para vocês? Denunciem esses números e bloqueiem. Mas antes de fazer isso, olhem para verificar se não é alguém da minha equipe, porque senão vocês também acabam prejudicando a gente, tá? Mas muita atenção a isso. Não caiam no golpe, tá? Infelizmente, a gente vive uma época ali muito, muito intensa, muito problemática em relação a esses golpes golpe do falso advogado, agora golpe tentando falsificar o curso, tá bom? Para que vocês não percam a oportunidade de entrar no meu método VDA de verdade, tá? E não caiam nesse golpe. Então, gente, o que eu sempre digo para vocês, a audiência não é loteria. Quem tem método tem controle. Eu espero vocês lá dentro, tá bom? Muito obrigada aí, Tatiana, Tati, como eu chamo, muito carinhosamente, por contar como foi essa sua primeira audiência presencial trabalhista, presencial e sozinha, né, que você fez. E muito obrigada para você que ficou até aqui. E se esse conteúdo te ajudou, já aplica o 731, que é com 7 dias de antecedência, fazer aquela preparação, 3 dias, roteirizar as suas perguntas, conversar com as testemunhas e o cliente, e 1 hora antes da audiência, estar lá explicando, revisando todos os pontos, o seu plano B, conversando com o seu cliente, para que a sua audiência aconteça o mais tranquilo possível, ou pelo menos com mais estratégia técnica possível, tá? Por quê, gente? E me marca nesse resultado, hein? Que eu quero saber como é que foi a audiência que vocês aplicaram esses ensinamentos que eu trouxe aqui para vocês, tá? Muito obrigada, boa noite, tenha um excelente final de semana e obrigada pela participação de todos. Quem está aqui no YouTube, já deixa aí seu like, compartilha com os colegas e quem está aqui no Instagram também. Gente, quem não assistiu ontem a imersão audiência trabalhista na prática, corre no YouTube porque tá lá e vai ficar só até domingo, tá? Para que vocês possam assistir, tá bom? Muito obrigada pela participação de todos. Bom final de semana e até segunda-feira, que eu estarei aqui com vocês. Beijo, tchau, tchau.